Há algo escondido nas sombras da mente humana que segura milhares, talvez milhões, de pessoas no ciclo da pobreza, mesmo sem que elas percebam. Hoje, quero revelar para você as piores crenças, aquelas silenciosas, quase imperceptíveis, que seguram você onde está, impedindo sua ascensão. Pergunte-se, será que a sua mente está presa a esses fantasmas? Continue comigo até o fim deste vídeo, porque o que vem a seguir pode mudar tudo. Durante a minha vida, nascido em uma pequena cabana em Pound, Virgínia, experimentei a escassez desde a infância. Perdi minha mãe ainda criança, fui criado numa casa simples, pobre, e por vezes sentia que o destino estava traçado para mim. Trabalhar duro, sobreviver, jamais prosperar. Eu podia muito bem ter me conformado e aceitado aquela verdade. É assim que a vida é. Mas algo em mim rejeitou essa crença. E ao me rebelar contra ela, descobri que o mundo da pobreza não é apenas uma condição econômica. É, antes de tudo, uma prisão mental. Então, preste atenção. A primeira crença que frequentemente mantém as pessoas na pobreza é a crença de que eu não mereço ser rico. Você já sentiu algo assim? Que sorte e riqueza são para outros, não para você? Essa crença paralisa, encolhe sonhos, mata iniciativas antes mesmo de começarem. Muitas pessoas vivem trabalho árduo a vida toda, mas não ousam sonhar grande, ou quando sonham, compartilham em silêncio, quase sem esperança. Imagine alguém que dedica anos de sua vida a um emprego estável, mas acha que nunca sairá do salário onde cabe tudo, mas sobra pouco. Essa pessoa evita investir, evita arriscar, evita planejar, porque seu maior medo é confirmar a crença de que ninguém como eu chega lá. E dessa crença nasce uma resignação silenciosa. Isso é o máximo que posso alcançar. Eu mesmo, na juventude, senti isso. Olhava ao meu redor, via os mais afortunados, pensava que suas oportunidades jamais seriam para mim. E durante um período da minha vida, ao tentar empreender com um negócio simples, paguei o preço dessa mentalidade. Fracassei, perdi dinheiro, vi portas se fecharem. Mas esse fracasso me deu uma lição dura e real. Não importa a dificuldade, se você não acredita que merece, você nem luta de verdade. A crença de não mereço não é apenas fatalista, ela destrói a possibilidade de você conceber algo maior para a sua vida. E se a mente do homem não concebe, ela jamais alcança. A segunda crença perigosa que prendo aqui é: dinheiro é sujo, riqueza é para quem explora os outros. Quantas pessoas rejeitam inconscientemente o sucesso porque associam riqueza à injustiça, exploração, egoísmo? Quantos se sabotam, mesmo sem perceber, porque têm medo de despertar críticas, de serem vistas como mercenárias, ambiciosas demais? Quando cresci naquela cabana pobre, em meio a uma comunidade simples, percebi cedo que humildade e trabalho honesto eram valores. Mas algo me dizia que riqueza era para gente diferente, para outros. Essa percepção me acompanhou durante muitos anos, me segurou, me limitou. Mas depois de entrevistar pessoas bem-sucedidas e aprender com seus caminhos, as riquezas não vinham de exploração, muitas vinham de contribuição, de servir bem, de gerar valor. Percebi que essa crença era equivocada. Riqueza pode ser fruto de trabalho honesto, criatividade, serviço, utilidade ao próximo. E quando você adota essa visão, o seu senso de merecimento muda e, com ele, sua relação com o dinheiro. Se você acha que riqueza é imoral, ou que quem busca dinheiro é falso ou ganancioso, pergunto: quem constrói casas para famílias, quem fabrica remédios, quem educa gera prosperidade? Para quem? Para você, para mim, para toda a sociedade. Rejeitar riqueza pode até parecer nobre, mas é negar a possibilidade de transformar sua vida e a de pessoas ao seu redor. Existe um ponto decisivo, quase invisível, em que a mente humana escolhe entre avançar
ou permanecer estagnada. A maioria das pessoas não percebe esse momento e justamente por isso continua presa às crenças que as mantêm pobres. Hoje, quero abrir essa porta para você. E se até aqui algo já fez sentido, lembre-se de clicar no gostei e se inscrever no canal, porque esse gesto simples fortalece este trabalho e permite que essa mensagem alcance mais pessoas que, talvez como você, estejam a um passo de mudar a própria vida. Agora, escute com atenção. A terceira crença que mantém homens e mulheres na pobreza é a ideia de que o sucesso depende exclusivamente da sorte. Quantas pessoas você conhece que olham para quem prospera e dizem: deu sorte na vida, nasceu em berço de ouro, tinha contatos? Essa crença mata a responsabilidade pessoal, destrói a disciplina e sufoca a iniciativa. Porque se a sorte é tudo, para que lutar? Para que tentar de novo? Quando entrevistei Andrew Carnegie, o homem mais rico de seu tempo, ele me disse algo que jamais esqueci. A sorte favorece quem está disposto a agir. Essas palavras ecoaram no meu espírito. Não eram apenas filosofia. Era um fato comprovado pela vida dos homens que observei de perto. Nenhum deles aguardou sorte. Eles criaram circunstâncias. Eles plantaram onde outros tinham medo de pisar. E cada passo reforçava uma verdade simples. O destino sorria apenas para o homem em movimento. Mas pergunte a si mesmo, quantas vezes você já desistiu porque não era o momento certo? Quantas oportunidades deixou escapar esperando que uma chance melhor aparecesse? Você já percebeu que o medo faz você adiar seus planos para sempre? O medo de arriscar, o medo de perder, o medo de ser julgado. E o que acontece quando deixamos o medo decidir por nós? A vida passa e a pobreza mental permanece. A quarta crença perigosa é pensar que eu só posso avançar depois que tudo estiver perfeito. Talvez você se reconheça aqui. Pessoas que querem começar um negócio, mas acreditam que precisam de mais dinheiro. Pessoas que desejam estudar, mas esperam ter mais tempo. Pessoas que querem mudar de emprego, mas aguardam a oportunidade ideal. E enquanto esperam, a oportunidade real, aquela que está à frente delas, morre por inanição. Recordo-me de um período marcante. Quando iniciei meus primeiros trabalhos como jornalista, não havia condições perfeitas. Havia longas distâncias a percorrer, recursos escassos, horários sacrificados, mas havia uma chama. Eu faria o que fosse necessário para me aproximar das mentes mais brilhantes da minha época. Foi assim que cheguei a Carnegie. Não porque o mundo me ofereceu perfeição, mas porque eu avancei mesmo quando tudo era incerto, difícil e improvável. Veja, a maioria das pessoas vive aprisionada pela ideia de que precisa estar totalmente pronta para começar. Mas a verdade é outra. Ninguém está pronto no início. Ninguém começa sabendo. Ninguém inicia com garantias. O progresso chega para aqueles que ousam dar o primeiro passo com o que têm, onde estão, e não para quem fica paralisado pelo perfeccionismo. E ainda há uma quinta crença destrutiva, a convicção de que dinheiro causa problemas. Quantas vezes você já ouviu isso? Talvez na família, entre amigos, na vizinhança? Frases como dinheiro muda as pessoas, dinheiro traz brigas, dinheiro estraga tudo. Essas frases, repetidas ano após ano, viram raízes profundas, raízes que afastam a prosperidade. Porque se você acredita que o dinheiro causa dor, a sua própria mente vai evitar conquistá-lo para te proteger. Mas deixe-me contar uma história pessoal. Em um dos momentos mais difíceis da minha vida, quando enfrentei problemas financeiros severos após me envolver em empreendimentos que não deram certo, experimentei um tipo de desespero que só quem vive a escassez conhece. E percebi algo inesperado. O dinheiro não era o problema. O problema era minha falta de clareza emocional e minha falta de preparo. Foi ali que entendi que o dinheiro amplifica quem somos.
Se você é disciplinado, ele multiplica oportunidades. Se você é desorganizado, ele multiplica caos. O dinheiro não muda você, ele revela você. Agora responda honestamente. Quantas vezes você já se sabotou acreditando que ter muito dinheiro vai me trazer problemas? Quantas decisões você deixou de tomar porque temia perder, falhar, decepcionar alguém? Quantos sonhos você guardou na gaveta esperando um sinal para começar? As crenças que você carrega definem o limite da sua vida. Mude a crença e o limite desaparece. Há algo curioso e ao mesmo tempo assustador sobre as crenças que moldam nossa vida. A maioria delas não nasceu em você. Elas foram plantadas pela família, pela vizinhança, pela escola, pelo ambiente em que você cresceu. E se você não examina essas sementes, elas crescem silenciosamente até se tornarem muros intransponíveis dentro da sua própria mente. É por isso que tantas pessoas permanecem na pobreza sem perceber que o verdadeiro cárcere nunca esteve fora, mas dentro delas. Isso nos leva à sexta crença destrutiva, a ideia de que trabalhar muito é suficiente para prosperar. Quantas pessoas você conhece que passam a vida inteira trabalhando duro, acordando cedo, enfrentando longas jornadas, mas nunca conseguem avançar? Elas acreditam sinceramente que esforço físico ou rotina pesada são a chave da riqueza. Mas trabalho duro, por si só, não cria prosperidade. Se criasse, mineradores, lavradores e operários seriam os homens mais ricos do mundo. A chave está em trabalhar da maneira certa, com propósito, direção e estratégia. O trabalho duro é nobre, mas o trabalho inteligente é transformador. Pergunte-se, você tem trabalhado duro ou tem trabalhado certo? Quantas vezes no fim do dia você sente que fez muito, mas avançou pouco? Quando eu era jovem, trabalhei em minas de carvão, fiz bicos, enfrentei longas jornadas. Eu acreditava que aquilo me levaria a algum lugar. Mas a verdade é que, se eu não tivesse mudado minha mentalidade, eu teria morrido ali. Exausto, honesto, mas pobre. O trabalho duro só dá frutos quando plantado no solo da intenção. A sétima crença que aprisiona é acreditar que pedir ajuda é sinal de fraqueza. Talvez você tenha ouvido isso desde criança. Talvez tenha sido ensinado a dar conta sozinho, a ser forte, a não depender de ninguém. Mas nenhum grande homem, nenhuma grande mulher que conheci em minha vida prosperou isolado. O progresso se constrói em redes, em alianças, em pessoas que ajudam, ensinam, inspiram. Lembro-me com clareza da primeira vez que precisei pedir ajuda de verdade. Eu havia passado por uma fase de fracassos profissionais, estava emocionalmente abalado e minhas economias derreteram quase por completo. Eu carregava vergonha, carregava o medo de parecer um derrotado. Mas quando fui convidado a reencontrar um velho mentor, aceitei, mesmo com o orgulho ferido. E daquela conversa simples, direta, veio uma orientação que transformou meu rumo. Se eu tivesse insistido em caminhar sozinho, eu teria prolongado minha miséria. Por que tantos têm medo de pedir ajuda? Porque confiam demais na própria força e se esquecem de que ninguém enxerga todos os pontos cegos da própria vida. Quantas oportunidades você já perdeu porque tentou resolver tudo sozinho? Quantas portas poderiam ter se aberto se você tivesse pedido orientação, opinião, direcionamento? Outra crença destrutiva é a oitava. O medo protege você. Essa é a crença mais sedutora de todas, porque ela parece lógica. O medo diz a você: não arrisque, não tente, não avance, não mude, porque tentar é perigoso. E como consequência você permanece no mesmo lugar. Mas pergunte-se, quantas vezes o medo te salvou e quantas vezes ele te impediu de viver? Quando observei homens bem-sucedidos, empresários, inventores, líderes, percebi um padrão. Todos tinham medo, todos sentiam insegurança.
Mas nenhum se curvava ao medo. Eles usavam o medo como bússola, não como corrente. O medo mostrava onde estava o crescimento, não onde estava o perigo. E o mais cruel do medo é que ele cria ilusão. Ele diz que te protege, mas na verdade te aprisiona. Ele diz que te fortalece, mas te enfraquece. Ele diz que te mantém seguro, mas te mantém pobre. Ainda há uma nona crença devastadora, talvez a mais comum entre as pessoas que vivem em escassez, a ideia de que eu sou assim e não posso mudar. Essa crença destrói sonhos antes de nascerem, porque quem acredita nisso não vê saída, não vê possibilidade, não vê futuro. Mas a mente humana é moldável, não existe destino fixo, não existe personalidade permanente. Eu testemunhei homens violentos se tornarem líderes compassivos. Vi pessoas tímidas se tornarem oradoras poderosas. Vi fracassados se transformarem em empreendedores de sucesso. E quase sempre a transformação começou com uma simples decisão: mudar a crença sobre si mesmo. E é aqui que entra o seu desafio, o único de todo este conteúdo. Durante os próximos 7 dias, escolha uma crença limitante que tem te acompanhado por anos. Apenas uma. E haja conscientemente contra ela. Se o seu medo é falar em público, fale. Se a sua fraqueza é adiar decisões, tome uma hoje. Se sua crença é que não merece prosperar, comece a agir como alguém que merece. Em 7 dias, você verá que a mente é mais maleável do que você imagina e que o impossível se desfaz quando você ousa confrontá-lo. Quando o indivíduo permite que uma crença limitante permaneça em sua mente por tempo suficiente, ela se cristaliza em forma de hábito. E hábitos, meus amigos, são trilhas invisíveis que conduzem silenciosamente o homem à pobreza ou à prosperidade. Ninguém acorda pobre de espírito da noite para o dia. A pobreza é construída em pequenos gestos repetidos ao longo dos anos, assim como a riqueza também é. E isso nos leva à 10ª crença destrutiva, a ideia de que amanhã eu começo. Essa frase, repetida por milhões de pessoas, é responsável por mais sonhos destruídos do que qualquer catástrofe já registrada, porque o amanhã é uma ilusão confortável. Ele alivia a culpa, mas rouba a ação. Você conhece alguém que passa anos dizendo que vai começar a poupar, começar a estudar, começar a investir, começar a mudar e nunca começa? Talvez essa pessoa seja você. E pergunto, quantas oportunidades você já perdeu porque acreditou que teria tempo mais tarde? O hábito de adiar é um ladrão cruel. Ele deixa o homem pobre não apenas de dinheiro, mas de energia, de coragem e de vitalidade. E ele se alimenta de uma mentira antiga, a de que haverá um momento perfeito para mudar. Nunca haverá. O momento perfeito é sempre agora. A 11ª crença que condena a pobreza é a convicção de que dinheiro é ganho, não é construído. Essa crença faz com que as pessoas busquem atalhos, golpes de sorte, promessas fáceis. Elas acreditam que riqueza chega como um prêmio repentino e não como um processo. Por isso investem mal, poupam pouco, gastam sem pensar e quando algo dá errado, culpam o destino, culpam os outros, culpam a sorte, mas nunca olham para o próprio comportamento. Eu conheci homens que, ao receberem uma grande quantia repentina, herança, prêmio, um acordo inesperado, perderam tudo em poucos meses. Não era falta de dinheiro, era falta de estrutura mental. E lembro-me de um caso específico que presenciei no interior dos Estados Unidos. Um homem simples, trabalhador, herdou uma soma considerável em dólares por extenso, fruto do esforço de sua família. Ele acreditou ser rico da noite para o dia. Comprou mais do que precisava, gastou mais do que podia, confiou em pessoas que nada tinham a oferecer. Em menos de um ano, estava mais pobre do que antes da herança. O dinheiro não foi perdido, foi expulso pela falta de preparo. A 12ª crença destrutiva é acreditar que quem tem sucesso deve algo ao mundo.
Essa crença cria culpa em quem prospera. Quantas vezes você já ouviu: fulano ficou rico, mas esqueceu suas origens? Ou, se subiu demais, vai cair. Essas ideias geram medo de crescer, geram medo de se destacar, porque uma parte de você teme ser criticado, invejado, mal compreendido, e assim você se sabota para não ser atacado. Já pensou sobre isso? Eu mesmo vivi algo parecido quando comecei a ganhar reconhecimento através dos meus estudos sobre o sucesso. Muitas pessoas aplaudiam, mas outras me acusavam de ambição excessiva, de idealismo ingênuo, até de manipulação. Eu poderia ter recuado, poderia ter cedido ao medo da opinião alheia, mas entendi que o mundo jamais será gentil com quem ousa sair da linha. O preço do crescimento é suportar o olhar dos que nunca tentaram crescer. A 13ª crença limitante é a ideia de que minha vida está nas mãos do governo, da economia, do patrão, da família, da sociedade. Essa crença é uma das mais perigosas porque entrega o próprio destino nas mãos dos outros. O indivíduo que acredita nisso é sempre vítima, nunca protagonista. Para ele, sempre existe um culpado externo, e por isso ele permanece imóvel. Afinal, como mudar algo que não depende de você? Mas a verdade é que mesmo em tempos difíceis, guerras, crises, recessões, houve homens e mulheres que prosperaram. Eles prosperaram porque não colocaram sua vida nas mãos do mundo externo. Eles decidiram ser causa, não consequência. Você já percebeu como duas pessoas podem viver a mesma situação e ainda assim terem resultados completamente diferentes? A diferença está na crença que carregam sobre si e sobre o mundo. E aqui vou contar uma história pessoal que muitos desconhecem. Durante uma fase particularmente difícil, enfrentei desafios financeiros somados a ataques e mal-entendidos sobre meu trabalho. Foi um período doloroso. Houve noites em que duvidei de mim mesmo, mas ao invés de entregar minha vida àquilo que acontecia ao redor, mergulhei em silêncio, escrevendo, revisando, estudando, ajustando meu propósito. E foi justamente nessa época que ideias essenciais do meu trabalho amadureceram. Não porque as circunstâncias eram favoráveis, mas porque decidi não permitir que elas definissem quem eu seria. Agora reflita. Quantas vezes você colocou sua felicidade nas mãos do governo? Quantas vezes culpou o emprego, a economia ou até sua própria família por não ter alcançado o que queria? E quantos anos mais pretende entregar o volante da sua vida a forças externas? Agora que desvendamos as crenças que mantêm milhões de pessoas presas na pobreza, não apenas a pobreza financeira, mas a pobreza de visão, de coragem e de identidade, precisamos dar o passo final, substituir aquilo que destrói por aquilo que constrói. Porque uma mente vazia se enche novamente, e se você não a preencher com convicções que fortalecem, ela voltará a se encher com as velhas ideias que te acompanharam desde a infância. E começamos com a crença mais poderosa de todas, a ideia de que você é capaz de reconstruir seu destino a partir de uma única decisão. Essa é a crença que diferencia o homem comum do homem que transforma sua realidade. Você já percebeu que a mudança verdadeira nunca vem de fora? Ela começa em silêncio, quase sempre num momento de dor, quando o indivíduo finalmente decide que não vai mais viver como antes. A primeira crença fortalecedora que substitui a pobreza mental é: eu sou responsável pela minha vida. Isso parece simples, mas é profundamente transformador. Porque quando você assume responsabilidade total, não parcial, não condicional, você também assume poder total. A partir desse momento, nada nem ninguém pode roubar sua capacidade de criar o futuro que deseja. É assim que o indivíduo deixa de ser jogado pela vida e passa a conduzir sua própria história. A segunda crença libertadora é: meu valor não depende da aprovação dos outros.
Quantas pessoas passam a vida tentando agradar, tentando se ajustar, tentando caber na expectativa alheia e, por isso, sacrificam seus sonhos mais profundos. Quando você se liberta da necessidade de aprovação, a vida se expande, as possibilidades se multiplicam, o medo diminui e a coragem cresce. A terceira crença transformadora é: o medo é um aviso, não uma sentença. Em vez de fugir do medo, aprenda a interpretá-lo. Ele quase sempre aponta exatamente para o lugar onde está o crescimento que você tanto busca. Se você tem medo de falar, é ali que está a sua evolução. Se teme começar um negócio, é ali que a mudança acontece. O medo, quando interpretado corretamente, é o mapa do progresso. A quarta crença essencial é: dinheiro é consequência, não objetivo. A maior tragédia da mentalidade pobre é tratar o dinheiro como fim. O dinheiro é ferramenta, energia, resultado natural de um conjunto de hábitos corretos. Quando você foca em servir, melhorar, aprender e entregar valor real, o dinheiro vem como efeito inevitável. Riqueza nunca foi causa, sempre foi consequência. A quinta crença fortalecedora é: há sempre algo que posso fazer agora. Essa simples ideia destrói o hábito de esperar pelo momento perfeito. Ação imperfeita é infinitamente mais poderosa do que intenção perfeita. Se você agir um pouco todos os dias, durante semanas, meses e anos, a transformação é inevitável. Sempre notei isso enquanto entrevistava homens de grande realização. Um deles, cujo nome não mencionarei aqui novamente porque já apareceu em outra parte deste conteúdo, me disse certa vez: eu nunca esperei pela coragem, eu agia mesmo sem ela. E isso ecoou profundamente em mim. Descobri que coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de avançar apesar dele. Agora, permita-me entregar um último ensinamento, nascido de observações, conversas e experiências pessoais ao longo de décadas. Riqueza não é destino, é construção. Ninguém está condenado à pobreza permanente. A mente pode ser treinada, hábitos podem ser moldados, crenças podem ser substituídas. A verdadeira tragédia é viver a vida inteira com crenças herdadas que não são suas. Crenças que te enfraquecem, te diminuem, te mantêm pequeno. Mas você não precisa mais viver assim. A partir do momento em que reconhece que sua mente é o terreno fértil no qual seu futuro está sendo plantado, você pode selecionar cada semente. Pode rejeitar o medo, pode rejeitar a culpa, pode rejeitar o conformismo. Pode cultivar coragem, pode cultivar foco, pode cultivar propósito. E quando essas sementes crescem, elas transformam seu destino. Enquanto você segue refletindo sobre estas ideias, lembre-se de que nenhuma transformação acontece isoladamente. A chama que se acende em sua mente pode iluminar também o caminho de alguém que você estima. Se algo que ouviu aqui despertou uma nova direção em seu espírito, compartilhe esta mensagem com uma pessoa especial. Às vezes, uma simples partilha se torna o impulso que alguém precisava para finalmente despertar. E saiba, continuarei caminhando ao seu lado nesta jornada de crescimento. Há muito mais que desejo lhe revelar e estarei esperando por você no próximo vídeo.